Boa Olá! noite. Isso Boa porque noite. nós não combinamos. Exatamente. Se tivesse combinado, talvez tinha dado errado, né? Que legal! Tudo bem com vocês? Boa Saudades. noite. Tudo bem? Sua bênção. Tudo bem, sua bênção, como é que você está? Eu estou bem, melhor agora. E mais uma vez desejando para o Alberto feliz aniversário aí. Obrigado. Ah, obrigada. Ainda estamos comemorando. Oh, coisa boa aí. Eu fico É feliz uma... fico feliz que vocês abriram espaço nas comemorações para esse bate-papo aqui com a gente. Na graça de Deus. Padre, é sempre assim, é uma semana de comemoração. Só encerra dia dos namorados. Oh, aí é coisa boa. Mas temos assuntos para hoje. Que legal, Temos né? sim. E já quero começar trazendo um abraço do nosso bispo, Dom Marcos, para vocês, né, por Obrigado. todo o trabalho da pastoral familiar no estado do Piauí, né? Então ele desejou um Obrigada. grande abraço aí para vocês e para todos os agentes de pastoral familiar, do ECC, nesse nosso Piauí, que é um Piauí de coração grande, né? Coração que Com acolhe as certeza. famílias, né? Muito bem. Então, estão preparados ou não? Sim, Estamos na graça de Deus. o senhor está nos ouvindo direitinho? Tranquilo. Estou Ah, pronto. ouvindo. Daí depois aí essa nossa entrevista aqui, esse nosso bate-papo, aí nós vamos colocar lá no YouTube também para que as pessoas possam aí ao longo desses dias acompanhar também. Tá Tá certo. certo. Tá certo. Então vamos começar fazendo uma oração, rezando pelas nossas famílias, né, e aqueles nossos irmãos que vão entrando, né, que sejam bem-vindos também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Ave Maria, cheia de Cheia de graça, o graça, Senhor o Senhor é convosco. convosco. Bendito Bendita Bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres. mulheres. Bendito é o Bendito é o fruto do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora e de na hora nossa de nossa morte. morte. Amém. 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 Muito Amém. bem. Alberto e Ana, Ana e Alberto, sejam bem-vindos ao bate-papo na paróquia, né, aqui na rede social da Paróquia Menino Jesus de Praga, aqui em Bom Jesus. E hoje nós queremos acolhê-los, da mesma maneira que a gente acolhe vocês, nós queremos acolher todos os casais do nosso estado do Piauí e, ao mesmo tempo, esse bate-papo é para a gente também clarear um pouco as nossas ideias em tempo de pandemia, né? E o nosso tema é esse, os caminhos da pastoral familiar no período da pandemia. Então eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Falar da família de vocês e depois discorrer sobre esse tema, né? O que o regional tem feito junto com o nacional, teve o simpósio esses dias, o que está sendo vivenciado. Tivemos também a reunião, né, dos assessores, né, da pastoral familiar no estado. Então, assim, tem muita coisa legal que a gente gostaria que vocês pudessem nos ajudar a repensar esse tempo de pandemia e, ao mesmo tempo, depois a gente caminhar aí para algumas orientações. Temos aí os nossos 50 minutos para poder conversar um pouquinho. Tá certo. A gente agradece o convite, né? E é com muita alegria. A gente também deixa o nosso abraço a Dom Marcos, né? A todos os agentes da Pastoral Familiar da Diocese de Bom Jesus, que a gente já teve a oportunidade de visitar, de conhecer, de trabalhar nessa parceria da Pastoral Familiar na área da formação. E assim, como fomos convidados, né? Atualmente, eu sou o Alberto. Eu sou a Ana do Alberto. Nós vamos completar agora, em julho, dia 29 de julho, 30 anos de casados, graças a Deus. Né? Beleza. Temos um casal de filhos que estão por aqui próximos, assessorando aqui na questão da tecnologia. É a Linaiane, de 21 anos, e o Luiz Antônio, de 11. Que vai fazer 12 esse mês. E a gente tem, assim, essa missão de servir, né? Na messe do Senhor. Já ia
há mais de 20 anos, graças a Deus, colaborando com a pastoral familiar. E atualmente recebemos essa missão, né, desde 2019, de colaborar com o Regional Nordeste 4, que é o estado do Piauí. Temos 8 dioceses que a gente acompanha, né? Diocese de Bom Jesus, Diocese de Floriano, Diocese de Parnaíba, Arquidiocese de Teresina, Diocese de Campo Maior, Diocese de Oeiras, Picos. E Diocese de Picos. Então, assim, é um Campo Maior, Parnaíba. É um grande serviço, né? Essa missão da evangelização das famílias. A pastoral familiar tem essa missão, que é a missão da igreja, né? Servir ao reino de Deus evangelizando, pregando o evangelho a todas as criaturas. Especificamente dentro da pastoral familiar, buscando valorizar o sacramento do matrimônio, né? Sendo que a pastoral, na sua dimensão assim de pastoral transversal, acolhe a todos, né? E desde o nascimento até o declínio final, né? E a nossa missão é, na evangelização, levando a palavra de Deus, o amor de Deus pela família, pelo ser humano, é de cuidar, né? É de zelar pela vida, né? Então é preciso que a gente cuide do outro, né? No caso da família, do casal, o marido cuidando da esposa, a esposa cuidando do marido, os dois cuidando dos filhos. E assim a gente vai se evangelizando e ajudando a evangelizar outros irmãos. Na verdade, a gente, enquanto discípulos de Jesus, a gente leva a palavra de Deus e essa palavra que vai sendo acolhida no coração de cada irmão vai se tornando vida nova e vai nos renovando e nos fazendo crescer na caminhada da palavra de Deus, né? Como o tema nos foi colocado, né? Os caminhos da família nesse período da pandemia e já pensando também no pós-pandemia, né? A nossa igreja é muito rica, né? E ela nos mostra os caminhos, né? Como o próprio Cristo disse, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E nesse ser caminho, que é o próprio Cristo, né? Ressuscitado, no meio de nós, através do Espírito Santo de Deus, ele nos mostra, né? Às vezes muitas pessoas, muitas famílias se angustiam com o que a gente está vivendo e é um momento de aflição, com certeza. Mas quando a gente acredita, né, no poder de Deus, na força do Espírito Santo, a gente consegue superar. É mais um desafio que a gente vai superar. Claro que nesse caminho, nesse desafio, alguns ficam, né? Mas ficam no cuidado do Pai, né? Porque aquele que deixa essa vida para a vida nova, né, está no cuidado do Pai. E a gente aqui precisa cuidar um do outro. E essa é a missão da família, né? É o desafio, é o cuidado. Como a nossa própria igreja nos coloca hoje, né, na questão da campanha da fraternidade desse ano, é preciso que a gente viva isso, né? Que a gente olhe para o outro, veja o outro, né? Que a gente sinta o outro, que a gente se compadeça da situação do outro e que o outro também possa se compadecer da situação da gente e que a gente cuide do outro, né? Essa é a nossa missão, é o cuidar. E esse cuidar, a igreja muito bem coloca para a gente, é o cuidado de Deus, né? Que Deus tem por todos nós, por todos os seus filhos. É o cuidado do amor, né? Claro que nesse cuidado do amor você vai caminhar em várias situações, né? É ajudar o outro que às vezes está desempregado, é ajudar o outro que às vezes está precisando de um alimento. Mas é principalmente fazer todas as coisas necessárias para o outro, mas fazer com esse sentimento maior, que é o sentimento do amor de Deus, né? É preciso amar como Jesus nos ama, como Ele ama, né? E deixar a Ana falar um pouquinho, né? Assim, esse tema, né? É o qual caminho, né? No primeiro momento é o caminho de casa, ficar em casa. Então, aos poucos, a gente já está começando aí ter esse momento, né? De o pessoal estar voltando, mas no momento a gente tem que ficar em casa, se fortalecer. A nossa igreja, graças a Deus, nos dá assim, uma rica orientação. O que é que a gente fazer? Quais são os caminhos, né? O caminho da prática, do diálogo, do perdão, da caridade,
E em família, um caminho essencial, que é a oração. A gente tem procurado ainda mais viver aqui dentro da nossa família. A gente já tinha uma vida de oração bem intensa, né? E eu costumo até dizer que nesse período, assim, se eu disser que eu estou rezando mais, eu estou mentindo, porque eu já rezava muito, né? Então, assim, tem horas que eu acho que é um momento, assim, de silenciar, de reflexão, de todo momento, de tudo que você fez. Se você rezou muito, então se entrega para Jesus, continua rezando, mas, assim, espera, né? Confia, te entrega completamente nos braços dele. Então, é o caminho da oração, porque o caminho da oração a gente vai conseguir silenciar, ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do outro. Porque nessa correria, nessa loucura que a sociedade, né, que as famílias estavam, tinha horas que você não conseguia ouvir as pessoas dentro das suas casas, né? Eu, Alberto, a gente já há muitos anos, a gente trabalha ouvindo as famílias e a gente tem muitos relatos, né, de famílias que vivem de forma que a gente pensa assim, meu Deus, como é que vive? Não escuta os filhos não escutam os pais, e assim a gente chegou aí nessa situação inesperada por todos, né, mas a cura do mundo, o mundo estava doente, né? Parte do mundo, não digo todo, eu geralmente não gosto de generalizar as coisas, né? Mas parte do mundo estava doente. E a cura do mundo, a gente sempre, nesses momentos de reflexão, a gente sabe que a cura do mundo está na família, está dentro de cada família. E aí, cada um foi para dentro da sua família para buscar essa cura. Alguns, a gente lamenta, né? Mas é a realidade. Vão ter uma dificuldade tremenda, né? Porque a violência doméstica é uma coisa que estava muito frequente na nossa sociedade, nas nossas famílias, muitas vezes bem próximo de nós, né? Então, nós temos famílias que vão ter essa dificuldade, mas tudo vai se acalmando aos poucos e vai se conseguindo. Mas o importante é essa oração, né? Então, aqui em casa a gente procura viver esse momento de oração. Assim, a gente assiste a missa aqui, virtual agora, todo mundo, mas a gente se prepara para assistir a missa. A gente tem um altar, acende a vela. A minha mãe até brinca comigo, fica rindo de mim, diz, você vai se arrumar para assistir a missa em casa? Eu digo, sim, é como se eu estivesse indo para a missa, né? Eu me sinto, a nossa igreja doméstica, que é a nossa família, a gente tem que valorizar como igreja, como você sai, vai lá, né, para a sua comunidade assistir à missa e a sua comunidade ali, igreja doméstica. Então, você tem que valorizar. E a gente assiste, né, ali, concentrados, nada, a gente larga tudo nesse momento, é santo, sagrado para a gente assistir a Santa Missa, né? E aquilo, tudo que está sendo colocado, né, que eu acho assim belíssimo, essas ações dos nossos bispos e padres, né, que estão se esforçando bastante para que manter esse elo de ligação com as famílias, né, com toda a sociedade, e que a gente possa estar unido nesse momento, e estamos unidos, e se fortalecendo para quando a gente voltar. Então, eu acho que é o caminho, né? Realmente estar em oração e buscar ouvir o outro, o diálogo dentro da família. Claro que a gente sabe que não é fácil para algumas famílias, mas para aquelas que conseguem, então reza por aquelas que não conseguem. Fique em sintonia, porque a oração, a verdadeira oração, ela faz você pensar mais no outro do que
em você mesmo. Que você começa a pensar, quando a gente pensa na vida de Cristo, né? Quando a gente pensa o que foi a vida da Sagrada Família e pensa em Jesus, você não consegue pensar naquele momento na sua vida. Dali, aquele seu pensamento já te leva para aquele outro que está do teu lado. Pode ser teu marido, pode ser teu filho, mas pode ser um vizinho, pode ser alguém da comunidade, o mundo lá fora. Mas essa experiência de amor é incrível, né? A oração, ela nunca deixa você assim, naquela ser egoísta, né? Você está sempre pensando no outro. Então, tem um dos aspectos que a gente acompanhava muito nesses encontros e a gente conversava muito também. Qual era o grande problema da família? Era de se encontrar, era de estar junto e arrumar esse espaço para refletir a sua vida, a sua fé, a sua caminhada. Então, nós já estamos há quase 80 dias em isolamento social. Uma boa parte dessas famílias, elas estão aí isoladas, estão aí aproveitando ou as redes sociais ou convivendo entre si. Isso daí, por um lado, é uma resposta do que era o desejo, né, das famílias, dos casais, mas, por outro lado, aí também faltam algumas coisas. Você colocou, né, a questão da oração, que é importante. O padre Wagner colocou a questão, né, quinta-feira, que era a questão da Bíblia. A gente precisa retomar nossa catequese diária, né? A doutora Glícia falando para a gente tentar lidar com a questão da ansiedade. Mas eu pergunto para vocês assim, vocês estão conseguindo lidar com todas essas questões, que eu sei que vocês são de muita fé, de muita igreja, né? Mas também acredito que deva ter algumas dificuldades. E como que vocês têm visto, né, na conversa que vocês tiveram com vários casais aí do nosso estado, né, como que a pastoral familiar tem reagido, tem articulado esse contato para o casal não se sentir sozinho lá na sua casa? Ó, assim, as 2 primeiras semanas, eu acho que ficou todo mundo meio que parado, sem saber o que fazer, né? Como é que vai ser, como passa, não passa. Foi aquele choque, né? Mesmo aquelas pessoas que têm muita fé, que estão em oração, mas ficou, né? Claro que alguns conseguiram controlar a sua angústia, o seu medo, mas eu acho que não teve esse que não teve um pouco de medo, né? Ao longo que foi passando, 2 semanas, 3 semanas, e a gente ficou pensando, né? Não, mas a gente recebeu uma missão, né? E uma missão bem grande, né? Estar junto das famílias de 8 dioceses. Então, a gente também não pode ficar parado, temos que fazer alguma coisa. E daí a gente acendeu uma pequena faísca das reuniões com a nossa comissão. Depois veio, né, com cada diocese que o senhor teve participando, teve presente. E daí eu acho que assim, parece que começou todo mundo, né, a se mexer um pouco, a fazer, e aí de repente a gente já viu uma paróquia lá em Campo Maior, lá em Parnaíba, lá em Picos, aí começou todo mundo a se mexer e a fazer. Então, Teresina, né, todas as dioceses. Então, a pastoral familiar começou a trabalhar. Porque, assim, a nossa missão de chegar até as famílias, ela continua. Só mudou um pouco o caminho. Mas uma coisa que eu costumo dizer, assim, que a gente também não fique só acostumado agora, né? Em lives, em momentos online, ficar dentro de casa é muito fácil, porque a vida é presencial, né? Isso vai passar e a vida é presencial. Então, depois desse momento, a gente vai dar continuidade. Claro que de uma forma, acho que agora é diferente, né? A gente descobriu muitas coisas, muitos hábitos que a gente tinha e que a gente nem se dava conta, né? De que às vezes a gente passava uma gripe para o outro, assim, desnecessário, né? A virose, né? Que todo ano tem tudo, que a gente às vezes podia até evitar, né? Então,
Mas a pastoral familiar, graças a Deus, no nosso regional, não só no nosso regional, mas em todo o Brasil, nós tivemos aí o simpósio, né? Foi uma presença de pessoas online impressionante. Jamais a gente teria uma estrutura, acho que para atingir um número tão grande, né, de família, de pessoas. Então, a pastoral familiar entrou literalmente na casa, né, das famílias, das pessoas. Eu acho que o setor pós-matrimônio fez um trabalho como nunca imaginou que ia fazer, que a gente sempre fala, né? O pós-matrimônio tem que ir até as famílias, tem que visitar as famílias. Então, ele fez essa visita aí, tá? A nível nacional. E temos propostas, né? Propostas belíssimas. Pastoral, a Semana Nacional da Família vai acontecer. Aqui a Arquidiocese de Teresina já iniciou a peregrinação da Sagrada Família. Estão aí postando momentos emocionantes, algumas sozinhas, né? Algumas pessoas, só mesmo ela vai levando, às vezes entra na igreja sozinha, sente aquela falta, mas está acontecendo. O mais importante é que essas pessoas não desistem, né? Elas estão ali motivadas, né? Graças a Deus, a fé ali acesa, e é isso aí, estamos esperando passar, mas dessa forma, bem assim, motivados, né? Graças a Deus. E aqui, como o senhor colocou, né? Claro que a gente tem horas que tem dificuldade, né? Eu, por exemplo, eu cuido da minha mãe, que é idosa, não é fácil, né? Às vezes a gente oculta muito algumas coisas dela, mas ela é muito, muito sapeca, né? Que nem eu, muito atenta, puxei para ela. Não é fácil querer enganar ela, não é, né? E aí ela teve, assim, bastante abatida com a situação, quis dar um início de depressão. E aí eu disse para ela, mãe, a sua fé, toda a vida a senhora teve muita fé, uma mulher de muita fé, de muita coragem. Pois agora, mais do que nunca, a senhora vai ter que aumentar essa sua fé. Se vire, mas aumente, porque assim, ela é muito, muito alegre, né? E aí ela começou a ficar muito triste. Aí um dia ela ficou, eu consolando ela, conversando. Ela disse assim, minha filha, hoje eu estou mais feliz, porque eu vi uma coisa na televisão. Essa pandemia, ela diz, eu tenho raiva dessa pandemia. Se eu pudesse, eu tenho raiva dela. Mas hoje, eu fiquei pensando que uma senhora deu uma entrevista que ela não sai da Rede Vida, né? E ela disse, o repórter perguntou para ela, o que você está achando dessa pandemia? Ela disse, para mim tá bom. Para mim tá muito bom, porque eu nunca tinha ganhado tanta coisa na minha vida, a minha geladeira nunca tinha estado tão cheia, tá faltando nada na minha casa e antes estava faltando tudo. Aí a minha mãe disse para mim que aquilo ali consolou ela, por um lado, porque assim, ela é muito caridosa, né? Ela não gosta de notícia ruim, que ninguém esteja passando por alguma dificuldade, alguma coisa, ela já fica triste. Mas quando tem alguém que diz que está bem, que ganhou alguma coisa, ela fica super feliz. Então ela ficou feliz naquele momento e ela viu e entendeu que existem muitas coisas que estão acontecendo que antes não estava acontecendo nas famílias, na sociedade, né? Então, tem horas que é difícil lidar com o idoso, né? Assim, explicar para ele algumas coisas. Mas, e também o Alberto e a minha filha mais velha tiveram sintomas de Covid, né? E aí, quando veio os sintomas, e agora, né? O joelho, bota mais joelho no chão. Dá para aguentar o joelho no chão? Porra, aguenta. E o Alberto meio mole, eu digo, olha, enquanto aguentar, reza, vamos rezar. Se não aguentar aí, tá liberado para rezar deitado, né? E assim a gente foi indo, né?
não quis ir para o hospital, a minha filha eu levei, ela quis, mas jovem, sintomas leves, né? Aí ele disse, não, por meu é leve também. Eu digo, então pronto, mas não é fácil, né? Você chega, tá naquele momento, de repente, bateu a sua porta, né? Você tem que se superar na fé. E também não esquecer das famílias que nem sempre conseguem, né? Tem, assim, realmente tem uma perda naquele momento, passam por esse momento muito difícil. Então, a gente sempre está em oração por essas famílias, né? Aí, Claudinei, Ana fala muito, então não sei se ainda tem tempo de Não, me falar um pouquinho. tem meia hora ainda para nós, vamos lá. Mas tá Então, gostoso, assim, tá bom, tá bom. quando a gente recebeu o convite, né? E aí eu fiquei pensando, os caminhos da família no período da pandemia, né? É como eu gosto de ler um pouco, né? Aí eu digo, vou ter que estudar, né? E eu saí me debruçando sobre as coisas da igreja, né? E fui ler alguns documentos que o Papa já escreveu depois desse período, né? Desde da quaresma e quando iniciou, aí ele começou a escrever sobre a temática, né? E é muito interessante a gente ouvir a palavra, né? Os ensinamentos da igreja, porque todos nos são repassados à luz da palavra de Deus, né? E aí, interessante que ele colocou, eu peguei assim algumas coisas que ele colocou nos textos dele, né? Quando ele fala em um dos documentos, né, que a pandemia se apoderou da família, né? Por quê? Porque a pandemia chegou de uma forma inesperada no mundo inteiro. Não deu chance para dizer assim, não, quem está em tal lugar tá livre disso, não. Foi uma pandemia, como o próprio nome já diz, né, a pandemia é uma coisa no mundo, então é um problema no mundo, né? E realmente a pandemia se apoderou das famílias, né? E como que a gente pode conviver com isso, né? A gente já falou um pouco assim, mas assim, à luz da palavra do nosso santo Papa, né? Ele sugere, né, como você colocou, os caminhos, né? Então ele coloca assim: nesse momento a gente precisa trabalhar o que a gente tem de melhor com a palavra de Deus, com os ensinamentos que a gente tem, né, das pessoas de boa vontade também, porque temos aqueles outros irmãos que congregam, né, que têm as outras filosofias, né, deles, e a gente tem que respeitar, né? Mas ele coloca isso, né, para o mundo, que é preciso a gente reconstruir, né? E a gente está tendo esse tempo em que a gente está no seio da nossa família, nesse isolamento do convívio social, que a gente precisa buscar na palavra a força, né, para a gente reconstruir um mundo melhor. A gente precisa, depois que passar essa pandemia, tudo aquilo que a gente fazia, que todo mundo fazia de bom, é preciso que a gente faça ainda melhor, né? É isso que, talvez, o maior ensinamento que a gente que todo ser humano vai ter diante dessa situação que a gente está vivendo no mundo todo, né? E ele coloca também, a gente precisa ser, como discípulos de Jesus, né, aquele que semeia a esperança, né? Então, se a gente já tinha, né, porque esse é o ensinamento da igreja de Deus, né? Se a gente já tinha esperança, se a gente tem esperança num mundo melhor, num amanhã melhor, agora a gente precisa ter mais, a gente precisa renovar essa esperança. Uma esperança na fé, né? Na fé que a gente recebeu dos ensinamentos, no ensinamento dos nossos pais, né? Da nossa igreja e na fé em Deus, principalmente, né? E essa fé, essa esperança na fé, ela vai nos mostrar que com Deus, né, não existe morte. Que a gente tem vida plena e abundância sempre. Ainda aqueles que partiram deste mundo, né? Muitos irmãos nossos partiram por este mal, por esta pandemia e por outras situações como acontece também cotidianamente, mas que a gente tem a certeza, né? E a esperança de que eles estão com o Pai e que um dia a gente também vai para lá, né? Cada um no dia que ele determinar, e que a gente tem que, enquanto estiver aqui, viver essa fé com esperança, esperança num Deus que é amor e que cuida da gente, que cuida de cada um, né? E que a gente precisa exercitar esse amor incondicional de Deus para ajudar o próximo, né? Essa é a nossa missão, enquanto família, enquanto ser humano, enquanto pessoa de Cristo, né? Enquanto filho de Deus, é ajudar o próximo.
a gente tem que ser o melhor que a gente puder para o próximo. Né? De repente, a gente pode até ser ruim com nós mesmos, mas a gente não pode ser ruim com o outro. A gente tem que ser sempre bom com o outro, porque, como a gente lê, né, e como a própria palavra nos ensina, né, a nossa felicidade, né, ela está em fazer o outro feliz. Né? Então, que a gente, assim, enquanto família, enquanto pessoa, enquanto ser humano, que a gente possa realmente melhorar, né, ainda mais, que a gente possa ser um ser humano melhor. Né? E esse ser melhor, ele só vai existir e acontecer na gente se a gente se voltar para Deus. Né? Deus é a fonte, né? É a fonte do amor, é a fonte da vida, né? É o caminho a seguir. E a gente precisa realmente estar voltado, né? A gente precisa viver essa experiência, né? Da fé, da esperança e acreditar que tem alguém que cuida de todos nós, né? Que cuida da mesma forma de todos. Apesar de que o mundo às vezes nos coloca em cada um em situações muito diferentes, muito distintas, mas a gente tem alguém que cuida de todos nós da mesma forma. Né? Tudo que ele nos dá da melhor forma possível. Né? Eu acho que a gente precisa reconhecer que esse momento que a gente está passando é um grande desafio, mas todos os desafios da nossa vida é para fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua. Né? E essa pandemia certamente vai nos fazer, quando sairmos todos dela, muito melhores, na graça de Deus. E o que você fala é importante, porque a gente vem falando também, né, em comunhão com o Papa, de que esse novo normal, que agora está sendo intitulado assim, né, o pós-pandemia, o novo normal, que a gente não vai voltar como era antes. Né? As pastorais, movimentos que estavam aí mancando, né, capengando, então, se voltar do jeito que era antes, aí acaba de vez. Então, agora, essa ideia de aqueles casais que ficaram em casa, que levaram a sério esse projeto, a missão do casal, da família, então estão se preparando para fazer a diferença. Então, isso daí é uma coisa importante. Agora, dentro disso, a gente tem um fato que a gente comentava em outros momentos, mas é legal falar também. Tinha casais muito atuantes dentro da igreja, seja ECC, seja pastoral familiar ou outros movimentos ligados à família. Neste recuar e se isolar, eles também se distanciaram. Isso daí é uma coisa muito sintomática. Então, assim, enquanto eu estou lá na igreja, eu estou à frente, estou fazendo. Aí, agora eu estou em casa, então agora eu não me comprometo. E tem uma série de coisas, mas o casal se afastou, ou os casais se afastaram. Por outro lado, através das redes sociais, tem muitos casais que antes não eram atuantes, ninguém conseguia laçar para a igreja, e eles estão sentindo a necessidade e estão buscando nas redes sociais, tanto das paróquias como das emissoras católicas, ali os pronunciamentos do Papa, eles estão se sentindo muito mais próximos. Então, terminando a pandemia nesse novo normal, eu imagino que muitas famílias, muitos casais que antes estavam distantes da igreja vão voltar para a igreja. Então, isso é uma coisa boa e preocupante, porque nós temos que nos preparar para acolher os casais também. E, por outro lado, uma preocupação desses que eram atuantes na igreja e que agora se isolaram. Né? Vai fazer uma live, vai fazer um bate-papo, a pessoa não entra, não participa, manda uma mensagem, manda um contato, né, de alguma coisa que aconteceu, aí a pessoa não responde tudo. Então, eu não sei se é só aqui, mas eu acredito que não, mas eu vejo que esse problema é um problema também de pastoral, né? É um problema que nós, enquanto coordenadores e tantos outros agentes, nós vamos enfrentar, né? É um desafio, é mais um desafio, né? Desse momento, né? E aproveitando, assim, o Papa nos impele, né? E nos coloca, assim, que é preciso que a gente tenha um projeto de vida que precisa ressurgir. Então,
esses casais, eles serão, vamos dizer assim, motivados, entusiasmados com aqueles que não perderam o seu vínculo com a sua missão, né? Porque todos nós, né, leigos e leigas, somos discípulos de Jesus. E a gente não pode deixar que essa nossa missão como discípulo, que ela se apague, né? Porque seria não ter entendido, né, a nossa missão. Apesar de todos os desafios, a gente cada dia precisa servir mais, crescer mais nesse serviço, né? Porque somos instrumentos, né? Instrumentos de levar o amor para o outro. E se você se sente amado, né? Porque a igreja é a casa comum, né? A família é a casa comum, a casa da palavra, né? E ela nos prepara para isso, para sermos esses anunciadores dessa grande boa nova que é pertencer e servir, né, o reino de Deus. Pertencer e servir a família de Deus, né? Então, eu acho que há algumas coisas para que a gente possa dar continuidade a esse nosso projeto, né? Vamos ter que fazer esse ressurgir, né? Esse ressuscitar com Cristo na nossa missão. E eu acho que o grande ensinamento que o Papa nos passa, né? Como ele mesmo coloca, a palavra dele, né? É a questão da sabedoria do bem viver, né? E essa sabedoria do bem viver é valorizar o outro, valorizando a vida do outro, né? Então, eu acho que a gente, enquanto ser humano, precisa, se a gente valorizar, defender, respeitar a vida do outro, a gente já está fazendo aquilo que Deus nos pede, né? É um exercício do amor, né? Do amor, assim, do amor ágape, né? Daquele amor que se doa incondicionalmente pelo outro. Assim, a nossa igreja, graças a Deus, muito rica, né? E assim, esse ano, o tema da campanha da fraternidade, e quem teve a oportunidade de fazer os encontros quaresmais, o quarto encontro, né, do livrinho, assim, é uma coisa assim belíssima, nos preparou, é o caminho para esse momento. Porque lá fala do que o senhor falou exatamente aí, dessas pessoas. Vamos ter casais afastados, vamos ter famílias que vão vir, as famílias que estão, que não deixaram, enfim, né? Todo esse ciclo de pessoas. E lá tem que é as ações, né? Atividades, iniciativas, que é no quarto encontro. Eu vou só citar aqui, e quem tiver oportunidade de fazer esse quarto encontro em casa, muito bom, que fala, né, da ousadia, do envolver, acompanhar, festejar, acolher, proteger, promover e integrar. Então, e tem o frutificar também, né? Então, são essas iniciativas, né, de atitude que a gente vai melhorar cada vez mais dentro da nossa família. E também o Hora da Família mensal, no mês de março, né? O encontro do mês de março, olha, foi assim uma luva, né, para aquele momento. Março, abril, e o tema do mês de março era diante dos desafios, escolher a Deus. Então, foi uma preparação divina que veio para nós nesse subsídio Hora da Família. Então, quem teve a oportunidade de fazer esse encontro, que é o mensal, pôde realmente Se preparar para entrar na pandemia, né? Porque quem entrou na pandemia com Deus vai passar pela pandemia, vai sair da pandemia renovado com Deus. Renovado com Deus. Graças a Deus. Quem não entrou, mas se encontrá-lo, com certeza vai sair renovado com ele também, exatamente. Com certeza. Deixa eu perguntar um negócio para vocês, falando na pastoral. A gente sabe que trabalhar numa pastoral grande, como é a pastoral familiar,
principalmente no estado, com 8 dioceses, existe um projeto, né? E além da Hora da Família, a Semana Nacional da Família, outros eventos ligados à família, e muitos desses são presenciais. Então, pelo fato da pandemia, alguns já não vão acontecer e outros correm o risco de não acontecer. Qual é o plano B e como está sendo preparado aí pela coordenação para que a gente possa movimentar as nossas famílias? Assim, nós temos um projeto que iniciou o ano passado, né? Que é o projeto Defesa da Vida. Então, assim, a gente estava com... nós fizemos, o senhor lembra, né? Teve a peregrinação da imagem da Sagrada Família em todas as dioceses, que o tema é a Pastoral Familiar em Saída pela Vitória da Vida, né? Desde aí já foi uma preparação para esse momento. Mas nós tínhamos agora a segunda parte do projeto, que era fazer um congresso, um simpósio, né? E apresentar soluções que já existem em alguns locais, né? Para que pessoas que defendem a vida, que valorizam a vida, né? Ações práticas, o social mesmo. Então, a gente ia fazer um congresso presencial, né, com essas ações, mas não foi possível, mas vamos fazer mesmo assim online, né, com fé em Deus, vai dar certo, buscar apoio das dioceses para que a gente possa mostrar às famílias da nossa sociedade, do nosso Piauí, não só do Piauí, mas de todo o Brasil. Nós temos a comissão do Nacional aí, que apoia muito, né, que está trabalhando bastante para manter a pastoral familiar ativa, dinâmica e bem atualizada, com as lives aí, Dom Ricardo, Padre Crispim, o casal do Nacional, a Kátia, o Luiz, estão aí trabalhando a todo vapor para que a pastoral familiar se mantenha firme e, graças a Deus, está tendo um bom resultado. Então, com fé em Deus, nós vamos fazer esse trabalho, contamos com a sua ajuda, tá, Pastor Claudinei? Então, vai dar certo. Então, é essa a expectativa nossa, né? A hora da família vai acontecer, a Semana Nacional da Família. Algumas dioceses já estão aí se preparando seu material. E a Semana da Vida também, em outubro, vai acontecer. Em meio a esses dois eventos, nós aqui do Regional Nordeste 4 vamos fazer esse Simpósio da Vida, né? O nome é esse, o Simpósio da Vida. E temos aí o apoio, né, do Padre Crispim, do Casal Nacional, para vir nos dar esse suporte, nos assessorar, né? Dom Ricardo, Dom Eduardo também, que nos acompanha, Padre Antônio, fiel escudeiro que está ali com a gente, né, que tem cada vez mais se apaixonado pela pastoral familiar e, graças a Deus, bem atuante, trabalhando junto com as famílias nesse apoio, né? Então, e toda a comissão e aqueles que estão, né, presentes aí nas dioceses que estão trabalhando, vai acontecer esse momento e vai dar certo, porque em defesa da vida, né? Esse enfrentamento para salvar vidas que não exatamente aquelas que estão doentes fisicamente, mas também doentes espiritualmente, né? Então, a gente vai aí a esse resgate, a esse apoio da vida em toda a sua plenitude, né? Em toda a questão do jovem, dos adultos, das crianças e dos idosos. E a gente tem assim, a gente vai ter uma renovação do ser humano, uma renovação da família, uma renovação no sentido de melhorar, né? E como a nossa igreja coloca para a gente, né? Vou ler assim para a gente rapidinho, né? A família, né, é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta.
e pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico, né? E essa autenticidade do ser humano, ela é própria da divinidade humana, e ela vem de Deus, é Deus que nos concede, né, quando nos dá a vida, né? Então, para a pastoral familiar, né, inclusive está nas diretrizes da CNBB, né, que a gente está trabalhando desde o ano passado até 2023, né, lá coloca no número 138. A família é o ponto de chegada para a nossa ação pastoral e é o ponto de partida para a vida comunitária mais ampla, né? Então, a pastoral familiar tem essa grande missão, né? A missão especial de cuidar, de acompanhar a família em todos os seus momentos. E a gente espera que em cada diocese, em cada paróquia, em cada comunidade eclesial, a gente certamente vai ter muitas iniciativas belas. Não só da pastoral familiar, mas de todos os grupos. A pastoral familiar, do Encontro de Casais com Cristo, o Encontro Mundial Matrimonial, né? EJC, SCC, a PASCOM, né? A PASCOM acho que está radiante, né? Com a missão que tem dinamizado, né? A nossa ação. Exatamente, né? A PASCOM nunca trabalhou tanto, né? A própria catequese. Então, eu acho assim, que todos os serviços que a gente tem na igreja vão sair, né, fortalecidos e com ideias novas, né? Quer dizer, com uma motivação nova, com um entusiasmo novo, para que a gente possa realizar aquilo que a gente tem que realizar, servir evangelizando. Se evangelizando, melhorando e ajudando a evangelizar o próximo, né? Os nossos irmãos. Os que estão dentro e os que a gente tem que trazer para dentro conosco, né? E valorizando a cada um dentro de casa, né? Valorizando a cada pessoa dentro da sua casa, fora da sua casa. Essa valorização do ser humano, nós estamos aí num mundo de guerra, de preconceito, e a gente, assim, que conhece o amor de Deus, que sente o amor de Deus, não podemos deixar que isso tome de conta das nossas famílias, né? Que cada pessoa tem o seu valor, que ela é única, que ela é amada, que ela é valorizada. Então, todos nós, todas as donas de casa, professora, não interessa, qualquer profissional ou qualquer pessoa que não tenha nenhuma profissão, aquele que está na rua, aquele que está no palácio, não interessa. Todos são amados por Deus e todos têm o seu valor. E nós temos que abraçar essa causa, abraçar a todos, sem distinção. Ir atrás daqueles que se foram para dentro da nossa igreja, acolher aqueles que estão vindo pela primeira vez, enfim, entender de fato o que é acolher, amar, respeitar, cuidar. E isso a gente começa praticando esses bons hábitos dentro de casa. A gente começa, assim, muitas coisas a corrigir, pequenos detalhes, né? De estar tendo cuidado. Aprendi uma coisa que com meu pai e com minha mãe. E Dom Alfredo, né, da Diocese que hoje está em Parnaíba, que era o referencial da nossa pastoral, ele sempre na fala dele, quando ele está em algum momento, ele sempre enfatiza isso, né? Pedir desculpas, por favor e obrigado. As famílias têm que resgatar esses valores essenciais para que a gente possa construir um mundo melhor. E a frase de João Paulo II, ela nunca foi assim tão assim dentro de cada família, tão como é que eu poderia dizer assim, praticada, vista, né, vivida. O futuro da humanidade passa por a família. Então, assim, nós estamos vivendo esse momento e o futuro da humanidade, a partir de agora, vai depender desse momento que está acontecendo, dessa cura, libertação de muitas coisas dentro de cada família. Que coisa boa. Quando a conversa é boa, o tempo voa. O tempo vai. Mas então agora eu vou deixar vocês aí para a motivação final, né? E desde já agradecer essa disponibilidade,
né, concorrendo aí com várias lives aí nesse momento, né, de milhões de pessoas, né, ali para shows e tudo, mas eu acho que a gente precisa entrar nesse meio e falar das questões da igreja, né, e falar de questões que tocam profundamente aí as nossas famílias. Então, desde já, quero agradecê-los, né, por essa presença e deixar à vontade aqui, né, temos ainda mais 5 minutos para vocês aí fazerem as considerações finais. A gente... Tá ouvindo, padre, gente? Estou ouvindo. Vocês estão congelados tá. aqui, mas estou ouvindo. Tá congelado. A gente congelou aqui, mas não tudo sei bem. como é que congelou e não congelou. Então, assim, a gente deixa, né, essa mensagem de otimismo, né, de fé, de esperança a todos os nossos irmãos. Então, que a gente possa se reconstruir, que a gente possa ressurgir, né? Deus está nos dando uma nova oportunidade de nos tornarmos uma sociedade melhor, né? Então, que esse desafio nos possibilite isso, entender que a gente precisa ser melhor. Se eu já era bom, eu tenho que ficar melhor ainda. Se eu não estava tão bem assim, que eu busque me tornar bom, né? E deste bom que eu vá crescendo até que eu me torne, que a gente possa se tornar verdadeiramente aquilo que Cristo deseja de cada um de nós, né? Sermos pessoas que vivam a paz, que vivam a caridade, que vivam o amor, né? Que vivam o perdão e que vivendo esses ensinamentos do nosso Pai maior, né? Que a gente vai realmente viver a fraternidade, de sermos todos filhos e filhas de Deus. Então, que a gente possa perceber isso, valorizar essa situação e esses ensinamentos, e que a gente possa crescer a cada dia, sendo testemunho não de famílias perfeitas, né? Mas que a gente seja testemunho de uma família que vive buscando a vontade do Pai, né? Que vive neste mundo caminhando com todos os desafios, com todas as preocupações, né? Com todos os problemas que o mundo nos coloca a cada dia, né? Mas que a gente consiga superar tudo isso, sabendo que a gente tem um Pai amoroso que cuida da gente, que está aí disposto, né, a nos receber todos os dias, né? Quando a gente olha para o céu no amanhecer e vê o sol brilhar, a gente percebe, né, a grandeza e a misericórdia de Deus para todos nós, né? Então, que a gente possa realmente contribuir com este mundo, né, sendo seres humanos melhores para o outro, né? Porque a gente sendo melhor para o outro vai ser melhor para a gente e a gente vai conseguir viver a fraternidade. E a gente deseja, assim, a todos, né? E o caminho buscar a Deus, né? Buscar a Deus é o caminho certo e verdadeiro. E cuidar do outro, né? A gente continue se cuidando, cuidando do outro, em sintonia com as outras famílias e buscando incessantemente, né? Incansavelmente, o agente da pastoral familiar trabalhando pelas famílias. Estamos buscando fazer isso e a gente espera que todos os outros também possam ter essa mesma motivação. A gente sabe que estão tendo, né? Então, que a gente possa passar por esse momento e ficarmos fortes, né? Fortalecidos na fé e na esperança e acreditar que Deus está conosco, porque Ele está. Tem 2 versículos que eu queria deixar das Sagradas Escrituras, para a gente refletir. Alegrai-vos, né? Que a gente, diante de tudo, que a gente se alegre, porque, como a gente colocou, a gente tem um Deus que cuida da gente.
E esse Deus que cuida da gente, ele renova todas as coisas. E ele está nos renovando, né? Fiquem na santa paz de Deus, a gente agradece, né, o convite, poder estar participando deste bate-papo, né, com toda a paróquia Menino Jesus. Agradecemos a oportunidade, não sei por que congelou, né, o pessoal, os auxiliares saíram. Vocês estão bonitinhos, vocês estão abraçados. Tá nada, eu tô bicuda. Saíram de perto aqui, foram embora. Mas a gente agradece a todas as pessoas que estão aí, né, participando, ouvindo. Então, é só gratidão. Queremos agradecer, tivemos a oportunidade de entrar dentro do coração de Bom Jesus, literalmente, né, padre? Que coisa dentro boa. daquela foto lá na praça, aquele coração enorme, e a gente entrou dentro do coração de Bom Jesus, graças a Deus. Então, a gente agradece muito essa oportunidade que o Senhor está nos dando, né? Esse momento de renovar, de partilhar, de estar ativo na evangelização. O nosso abraço, o nosso carinho a todas as famílias. A todas as famílias, né? Que Deus abençoe a generosidade de vocês, o trabalho, a missão. E agora vamos pedir uma bênção para nós, para todas as famílias, para que possamos superar esse tempo de pandemia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Obrigada, Pai. Fique com Deus e fique na sua casa. Amém. Deus abençoe. Até mais. Legal. Até.